Olá, sejam muito bem-vindas de volta. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa lindeza que é o AP Rosé. É um apartamento de 64 metros quadrados, com 2 dormitórios, ele fica localizado aqui na Saúde. Foi o primeiro apartamento da nossa cliente, então tá cheio de detalhes, a gente pensou com carinho em cada cantinho aqui do apartamento e eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Vem aqui comigo. Bom, estamos aqui na entrada do apartamento e, né, as paredes fazem jus ao nome que a gente deu pra ele, que é o AP Rosé. Então a gente fez todo esse pórtico aqui cor de rosa e uma curiosidade, é a mesma cor que a gente utilizou lá no nosso escritório, esse daqui é o marrom rosado da Souvenir. Então foi uma cor que a cliente já estava aprovada assim, desde os primeiros desenhos do projeto, a gente amou essa cor aqui. E aí um detalhe que vocês podem perceber, a gente pintou as paredes e pintou a porta também. E aí uma explicação pra vocês, quando a gente vai fazer esse tipo de pintura, na parede a gente usa um tipo de tinta, tá? Que é tinta acrílica. Quando a gente usa essa pintura aqui na porta, é a tinta esmalte. E a tinta esmalte, ela não tem no fosco. Quando a gente pega a tinta acrílica, ela tem no fosco, mas a tinta esmalte não tem. Ela só tem nesse efeito semibrilho. Então se vocês notarem, tem essa pequena diferença aqui de brilho, né? De acabamento de um pro outro, mas fica bem sutil e a cor, ela é exatamente a mesma. Então, utilizamos esse tom de rosa todo por aqui, inclusive a gente pintou tudo, tipo assim, pra deixar realmente tudo cor de rosa, então as caixinhas aqui, a caixa do quadro de luz, aqui a de dados também, então a gente deixou tudo pintadinho. No apartamento aqui, na área social, a gente utilizou um porcelanato, e esse porcelanato é o Norge Riss, da Portobello. É um porcelanato que a gente gosta bastante de usar aqui, porque ele é um cinza aqui menta cimento queimado, mas ele é bem homogêneo, ele não é muito marcado, é uma tonalidade bem neutra. E logo aqui na entrada, nesse cantinho, a gente fez a sala de jantar. Tem esse banco que tá desenhado aqui, e ele tem 3 funções. A primeira, que é pra sentar, pro pessoal sentar aqui na mesa. A segunda é que logo aqui no cantinho, a gente fez um espacinho para a sapateira, então tá bem na entrada mesmo. Você entra, tira o sapato, guarda. E a gente também fez ele de banco baú, que eu vou mostrar ali pra vocês no cantinho. Então, quando a gente faz esses apartamentos pequenos e a gente tem essa opção de ter o banco, a gente aproveita ele para armazenamento. Então, abrindo, ó, você pode guardar coisas aqui também. E mais um detalhe, nesse caso, a gente resolveu puxar ele, fazer um encosto aqui, para as pessoas não encostarem direto na parede, não sentir tipo geladinho, e também para preservar a pintura, tá? Então, logo aqui na entrada, a gente tem toda essa parte do cantinho da sala de jantar. E vindo para cá, nós temos a sala de estar. Aqui tem 2 elementos que a gente costuma utilizar bastante nos nossos projetos. O primeiro é o tijolinho. Então a gente fez aqui a instalação do tijolinho branco. E existem 2 formas de fazer a instalação desse tijolinho, tá? A primeira é como vocês estão vendo aqui, que é com a junta seca. Então não existe um rejunte entre as peças. E aí quando a gente faz esse tipo de instalação, vocês vão perceber aqui, às vezes a peça ela pode dar realmente uma onduladinha, porque as peças elas são bem irregulares. Se você prefere uma parede mais retinha mesmo, assim, todas as peças alinhadas, o que eu sugiro normalmente é quando a gente faz com o rejunte, com o espaçamento de 1 centímetro a 1,5 centímetros entre as peças. E aí esse rejunte que a gente utiliza entre essas peças é a própria argamassa mesmo, a argamassa branca que você usa para fazer a instalação, a gente usa para fazer a aplicação aqui do tijolinho. Então, tijolinho aplicado aqui, esse daqui é o Mont Blanc da Lepre. E é quase uma marca registrada, a gente utiliza bastante ele aqui no escritório. E outro item que a gente utiliza bastante é o cimento queimado. Nesse caso, a gente fez a aplicação dele realmente aqui para marcar as vigas, essa viga que a gente tem no apartamento, e a gente tirou proveito para fazer essa marcação na parte de cima também. Aqui a gente tem a parte do rack da sala. A cliente optou por a gente fazer um rack, tipo assim, o mais estreitinho possível, porque ela não queria que a gente deixasse essa limitação aqui, restringisse o espaço, na verdade, né? Ela queria que a gente tivesse uma circulação o máximo possível por aqui. Então a gente seguiu uma medida menorzinha, que ele tá com 25 centímetros, o que é suficiente para ela. Por quê? Ela não tem muitos equipamentos para colocar aqui, então é praticamente, né, o modem da internet, e para armazenar algumas outras coisas aqui dentro que são de tamanho menor. Então funcionou bem, a gente ainda conseguiu espaço para, que nem aqui, para apoiar uma bandejinha para bebidas, para apoiar itens decorativos também. E para cá, a gente ficou com o sofá e a gente aproveitou esse espacinho aqui para fazer um cantinho de leitura. Então a gente deixou uma tomadinha ali no piso para colocar a luminária, aqui atrás de mim tem a poltrona e a gente ainda deixou um cantinho aqui
para adega. E aí outro ponto também que a gente fez foi a prateleira aqui em cima, decorativa, e todas as cores que a gente escolheu aqui, então tipo o MDF, né, as tonalidades, a textura da parede também, eles trazem esse ar mais de aconchego pro apartamento. Então quando a gente começa a trabalhar com mais textura, com tom de madeira também, eles dão essa aquecidinha no ambiente e ficou com essa carinha de Pinterest, ficou super aconchegante. Bom, como é um apartamento que a gente, né, deixou ele bem integrado, como sempre a maioria dos que a gente faz por aqui, aqui a gente tem a nossa bancada que faz a divisão para a cozinha, e aqui nesse canto a gente tem uma torre. Na verdade, pro lado de dentro da cozinha, ela tem a função de armário. E aí pro lado de fora a gente trabalhou com esse ripado, de novo, só para trazer um pouco mais de textura pro ambiente. E aí a pedra que a gente utilizou aqui é um granito branco Itaúnas, só que a gente utilizou ele no acabamento levigado. Ele é um acabamento que fica um pouquinho mais rústico, mas quando você faz esse tipo de acabamento, você acaba quase que fazendo, né, uma corrosão na pedra e deixa ela mais sensível. Para isso, para você conseguir utilizar ele nesse acabamento, você precisa depois fazer uma impermeabilização. O granito por si só, ele já é conhecido como um material realmente que molha, então se você às vezes vai lavar uma louça, ele fica com aquele aspecto molhado. Então por isso que é extremamente importante você sempre pedir para a marmoraria para fazer esse tipo de impermeabilização. Aqui a gente utilizou ele num acabamento um pouquinho mais delicado, então tá realmente na espessura da pedra, que são os 2 centímetros. Normalmente a gente vê os acabamentos assim, tá vendo? Que são com a saia, por isso que ele fica um pouquinho grossinho, tá? Que fica com uns 4 centímetros. E aí aqui nessa parte da península, a gente optou por fazer com os 2 centímetros mais delicadinho. Aqui na parte de cima a gente fez essa estante em serralheria, que dá um contraste, né, o preto aqui com todos os materiais que a gente tá usando, que é tipo branco, madeira, cinza, e aí a gente veio com esse contrastezinho aqui do preto na serralheria, e ele tá combinando com alguns outros detalhes do apartamento, então tanto as luminárias, quanto os puxadores bolinha também, que a gente colocou aqui na cozinha. E aí a cozinha tá toda nessa decoração, que é o efeito assim, que a gente chama mais clássico, né? Pera, corta. Esqueci o nome do... Deu um branco? Então, as portas a gente deixou toda aqui no estilo provençal e com os puxadores. Toda no branco e na madeira também. Esse revestimento que a gente utilizou aqui no Backsplash é o Metro White da Eliane. A gente gosta bastante de usar ele porque ele tem um ótimo custo-benefício. Fica bem bonitinho. Na verdade, eu acho esse estilo bem atemporal, assim, já se tornou um clássico. Funciona super bem nesse estilo de cozinha. Aqui na bancada a gente está utilizando a mesma pedra. E aqui a gente tem a torneira de novo, no acabamento preto, que tá combinando com esses outros detalhezinhos que a gente deixou aqui no apartamento. E ela é aquele modelo de torneira que tem aqui duas funções. A de misturador mesmo, de água normal, e a outra bica que é para filtro. Aí aqui tem um detalhe interessante. A gente quis manter a padronização da altura das gavetas, tá vendo? Então elas estão todas com a mesma altura. Para isso, a gaveta de talheres, a gente deixou ela aqui internamente. Então, você abre essa daqui e depois abre a gaveta de talher, ela tá aqui dentro. E aí, como eu falei que a gente tem ainda esse armário que virou uma despensa, então funcionou super bem, assim. Pro espaço de cozinha que a gente tem aqui hoje, a gente conseguiu um bom armazenamento. Ele tem uma despensa aqui, né, compridinha, então fica ótimo pra guardar copo, ou às vezes se quiser guardar mantimento também. E uma dúvida que você sempre me pergunta, eu vou responder aqui agora. Muita gente sempre fala quanto que a gente deixa aqui de afastamento. O mínimo que a gente deixa é 70 centímetros. Aqui tá com um pouquinho mais, tá com 80, mas o mínimo que a gente deixa, assim, pra ficar confortável é 70 centímetros. Até porque se você precisar passar com algum eletro, por exemplo, uma máquina de lavar, você consegue, você não vai ficar espremido e não vai ter que desmontar nenhum móvel na hora de passar o seu eletrodoméstico. Aqui atrás de mim nós temos a lavanderia e a gente trocou a porta que era existente na entrega pela construtora. A gente fez essa porta desenhada em serralheria com o vidro canelado porque ele permite a passagem de luz, mas ele tem essa textura que dá uma disfarçada na bagunça ali por trás. E aí a gente fez nesse modelo de porta camarão, que abre assim, por quê?
Com isso, a cliente ganha uma amplitude maior de passagem e também ela fica mais recolhida aqui no canto. A outra porta, que era a porta de abrir, ela prejudica mais aqui essa circulação. Quando a gente fez dessa forma, o que acontece? A gente ganha aqui um espaço maior também para armazenamento. Então aqui a gente tem um vassoureiro bem grandão. Ficou aqui também armário. Aqui pro cantinho a gente tem um armário que esconde o aquecedor e a gente sempre, né, fala para fazer ele ripado, é obrigatório ter uma ventilação. De bancada, utilizamos o mesmo material da cozinha, que é o Itaúnas Levigado. Aqui atrás de mim, isso aqui é bom pra mostrar pra vocês, inclusive, realmente. É o aquário, né, que a gente chama de aquário, que é pra máquina da condensadora. Normalmente a gente deixa ele escondido como marcenaria, mas acho que aqui fica bom pra vocês visualizarem como que ele é mesmo. Então no vidro, e aí como vocês podem perceber, na própria fachada do prédio existe um gradil ali e a máquina ela tem que ficar totalmente voltada para essa área externa, pro ar quente e totalmente pra fora. E aí a parte aqui do vidro, ele isola também e evita que esse calor volte pra cá. E aqui deste lado temos o varal. No caso, a cliente optou por ter o varal realmente fixo de parede, mas ele fica aqui nessa parte alta, então quando ela precisar usar é só abrir aqui e não ficou no teto. A questão do varal do teto é que realmente, de fato, não tem nem como fugir. Se você coloca o varal de teto, ele pode prejudicar mesmo quando você liga uma luz, né? A luz artificial não tem muita escapatória. Aqui ele ajuda um pouquinho nesse quesito. Ele livra um pouquinho, né, de fazer o impedimento da luz quando você estiver, por exemplo, secando uma roupinha à noite. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da área íntima. A gente tem essa porta que faz a divisão entre os ambientes e ela tem esse detalhe aqui desse puxador, que é no preto. De novo, como eu comentei com vocês, os detalhezinhos que estão em preto. E aí, logo aqui, eu já quero explicar pra vocês a diferença de piso. Na sala a gente tá trabalhando com o piso porcelanato e aqui nos quartos, né, pra área íntima, a gente tá utilizando um piso vinílico. Esse aqui chama Vita Ferrara, da Bianco Gress. E aí tem um detalhe importante que eu acho que é legal mostrar pra vocês. Se vocês observarem, os dois estão no mesmo nível, mas o que acontece? O piso porcelanato, ele é mais altinho, ele é um pouco mais espesso do que o piso vinílico, ele é bem fininho. Então, para você ter esse tipo de acabamento, na hora que for fazer a instalação do piso vinílico, você tem que fazer uma regularização do piso aqui desse lado, para você conseguir chegar na mesma altura e aí você ficar com esse acabamento, tá vendo? Dos dois pisos nivelados, tá? E aí um outro detalhe também, se vocês separarem, acho que eu nunca comento isso com vocês, é o rodapé. O rodapé a gente sempre utiliza esse branquinho, o de poliestireno, e aí a gente tem essa divisão de pisos, né, que são dois acabamentos diferentes, mas o rodapé a gente segue utilizando o mesmo em todo o apartamento. Aqui a gente tá usando um liso de 10 centímetros de altura. Aqui é o corredor, e a gente tem um banheiro, um dormitório, e aqui a gente tem uma suíte. Vou começar mostrando pra vocês aqui o banheiro social. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o vento kit. Quando a gente tem esses banheiros que são fechados, não tem janela, a gente tem essa ventilação artificial que as construtoras já entregam e costumam fazer esse barulhinho às vezes. No banheiro aqui, que ele vai funcionar praticamente como um lavabo, a gente está utilizando o mesmo piso da sala, que é o porcelanato Nordris, e a gente utiliza ele tanto no piso quanto aqui nessa parede aqui do fundo do box, na do fundo e na do chuveiro. E aí, pra trazer um pouquinho de cor, como também é o lavabo do apartamento, a gente escolheu esse revestimento aqui num verde água, que é o Creo, da Porto Belo, e o Nordris acho que eu já devo ter comentado, mas também é da Porto Belo. Aqui, a gente utilizou as bancadas nesse acabamento branco, que é o quartzo branco. Aqui pra baixo a gente fez esse modelo de gabinete que é um pouquinho mais desenhado pra ficar um pouquinho diferente. Então ele tem esse fechamento que realmente já dá uma escondida na parte que é de sifão e uma gavetinha aqui. Como é um banheiro social, não precisa de muito armazenamento. E pra cá a gente tem um espelho, de novo com esse detalhezinho em preto, que é um detalhe que a gente pontuou em vários pontinhos do apartamento. E aí uma outra coisa que vocês podem ter percebido é que na área de fora a gente deixou ele na pintura mesmo. Em alguns casos isso é uma ótima solução para economizar mesmo no apartamento. Só que quando você vai fazer esse tipo de pintura, só prestar atenção para ser uma pintura anti-mofo, uma pintura especializada para banheiro. Então tá, aqui como eu falei pra vocês, a gente tem um outro dormitório, que é o home office da nossa cliente. A gente fez o projeto, ele existe o projeto pra cá, mas por enquanto ela resolveu não fazer, então é um grande cantinho aqui a ser feito. E aqui atrás de mim a gente tem a suíte principal. Aqui a gente tentou fazer o máximo aproveitamento
com relação ao armário e ficou uma disposição ótima, na verdade. Um pedido da cliente que foi ter esse vidro reflecta. O vidro reflecta, ele funciona quase como um espelho, mas você ainda consegue ver através dele. Qual que é o ponto dele? Eu acho ele lindo, maravilhoso. Só que eu acho que os clientes que optam por escolher este tipo de acabamento têm que ser pessoas organizadas, porque você consegue ver através aqui do vidro. Nesse caso, a nossa cliente ela é extremamente organizada, então você vê que tá tudo bem arrumadinho, funciona super bem. Aqui no fundo, para não seguir com tudo, né, o reflecta, a gente fez essas portas ripadinhas e aí tem toda uma disposição já pensada também para as roupas dela. Nesse canto a gente deixou com os varões maiores para ela conseguir colocar vestido longo. E essa disposição aqui do guarda-roupa funcionou ótimo, ficou um bom espaço de armazenamento. Piso já expliquei, é o mesmo vinílico. E aí a gente fez essa disposição aqui da cama, tá? Assim, o quarto não é a coisa mais espaçosa do mundo. Vocês podem perceber que a passagem aqui não ficou, né, das maiores, mas tá funcionando bem, até porque o apartamento também é só pra ela. A gente fez aqui essa pintura, então quase que esse pórtico. Essa cor chama Azul Marola, da Souvenir. E aí ele que dá uma gracinha, né, realmente no quarto, para não ficar só no branco, na madeira. Traz esse toque de cor e é realmente uma tonalidade bem tranquila, bem aconchegante ainda para dormitório. Dos dois lados da cama, a gente colocou um pendentezinho, então com uma luz de leitura. E na parte de trás a gente tem o LED, que eu acho que fica extremamente aconchegante. E a cabeceira, que foi feita em MDF. E aí a gente fez esse joguinho, acompanhando mais ou menos aqui, né, a faixa da pintura. É onde a gente deixa esse ripado e depois ele segue com o painel liso. E aí vocês podem reparar que aqui a gente tem que fazer todo um recortezinho, um detalhe para colocar o interruptor. E as mesinhas que estão dos dois lados são móveis soltos, são mesinhas de apoio mesmo. E aí é muito pessoal, na verdade, isso. Tem gente que prefere que seja uma mesinha na cabeceira, às vezes com uma gavetinha. No caso aqui da nossa cliente, só as mesinhas de apoio já funcionavam bem para ela. Aqui tem a televisão. E na parte de cima a gente deixou mais uma prateleira para colocar elementos decorativos e às vezes se a pessoa também quer colocar algum aparelho a mais, também dá para colocar ali em cima. Vindo para cá, a gente tem o banheiro, vou mostrar para vocês. Aqui no banheiro, a gente utilizou um revestimento diferente, então esse daqui é o Palladium branco da Eliane. Esse revestimento eu acho ele muito bonitinho, principalmente para pessoas que gostam revestimentos que pareçam um pouco com granilite. Ele funciona super bem e ao mesmo tempo ele é clarinho, assim, ele é bem clean, ele não fica um granilite muito marcado. Vocês podem perceber atrás de mim, a gente também tem um revestimento que é verde, que faz a conversa com o mesmo revestimento que a gente tem lá no outro banheiro, só que é um outro tipo de revestimento, é uma outra tonalidade de verde. Esse daqui chama Vivan, esse acabamento, e ele tem uma tonalidade um pouquinho diferente. Aqui no canto, como vocês podem perceber, a gente fez o nicho, e ele não tá um nicho super profundo, porque era a limitação que a gente tinha realmente de profundidade aqui da parede, e a gente fez ele com esses 2 andares, que era o espacinho que a gente tinha mesmo para fazer o nicho, e fez ele também no quartzo branco, que é a mesma pedra que a gente tá utilizando aqui na bancada. Vocês podem perceber também aqui o armário, a gente fez ele num desenho um pouquinho diferente do convencional que a gente está acostumado a ver, só para realmente dar um volume diferenciado aqui, um desenho diferente pro banheiro. E aqui na parte de cima, a gente tem o nosso clássico armário com as portas de espelho. E aí, novamente, uma coisa que eu comento com vocês é sempre tomar o cuidado de essa diferença aqui entre as portas, para ele não ficar com o risco exatamente na sua frente, na hora que você está na pia, né? Então a gente toma esse cuidado na hora de fazer a divisão das portas, tá? Na parte de baixo a gente deixou com um LED e a gente sempre faz essa diferença também de ter uma iluminação aqui em cima, que é uma iluminação geral do banheiro, e a gente gosta de deixar mais uns pontinhos de iluminação ali na parte interna do box, com acionamentos separados, tá bom? Acho que é isso por aqui, pessoal. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um tour aqui no nosso canal. E como sempre, se tiver alguma dúvida, se tiver um elogio, um comentário interessante para deixar por aqui, deixa aqui, a gente tá sempre respondendo. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e eu vejo vocês no nosso próximo tour.